Mas tentando dar um passo atrás para explicar um pouco sobre a própria fisiopatologia do diabetes tipo 2, né? Como é que a gente pode começar a falar? Quando que começa essa alteração? Diabetes tipo 2, né? Então, como você tinha mesmo falado, a gente tem diversos tipos de diabetes e o diabetes tipo 2 é o mais prevalente na população e ele está intimamente relacionado a um histórico familiar, então diferente do que as pessoas acham, né, que acham que o diabetes tipo 1, que é mais grave, insuliniza tem mais relação, mas não, o diabetes tipo 2 é intimamente relacionado a histórico familiar, então isso já começa aí, né, então se eu sei que eu sou filho de pais que tiveram diabetes ou que em algum momento, né, diagnosticaram pré-diabetes, é já um sinalizador para mim. E o diabetes tipo 2, ele é intimamente relacionado a estilo de vida, intimamente relacionado, então a gente sabe que desde o momento em que eu tenho o acúmulo, a desproporção, né, da distribuição de gordura corporal com o acúmulo de gordura mais central, eu já passo a ter uma resistência insulínica. E o que é a resistência insulínica? É como se fosse um obstáculo para a Uhum. insulina trabalhar. Então, a insulina que ela é capaz, né, de pegar a glicose circulante, colocar para dentro da célula, e no momento em que eu tenho um obstáculo, aquele meu pâncreas ainda está jovem. Então, a pessoa está lá com 30, 35 anos de idade, vou aumentar a produção da insulina para ultrapassar aquele obstáculo, porque eu ainda dou conta, eu ainda tenho um pâncreas novão. Só que com o passar do tempo, aquele excesso de insulina que a gente chama de resistência insulínica, então é a insulina aumentada que a gente vê, ela não vai dando conta mais. Então, em algum momento lá daquela história, na mulher é muito comum um período perimenopausa, porque ela Uhum. perde estrogênio, diminui massa muscular, então me piora ainda mais aquela distribuição de gordura corporal. Aí abre o diabetes que a gente fala, que é o Sim. quê? É a incapacidade daquele pâncreas dar conta de trabalhar dobrado. Então, ele não dá conta de trabalhar aquele extra e aí ele passa, então, a diminuir a produção, que é quando a segunda fase, e aí o tal do portal que todo mundo fala, que é o diagnóstico, então, do diabetes, é quando eu já tenho uma morte das células produtoras de insulina em torno de 50% e por isso você não dá conta dessa demanda que é muito alta, dado que eu tenho Uhum. essa resistência que é o obstáculo. Então, essa é a história natural. Então, a gente parece que sabe o que vai acontecer, né, com o paciente. Sim. E a resistência insulínica, ela gera também um montão de lesão. Então, não é só quando eu fico excesso de glicose, hiperglicêmico, que eu vou ter problema. A hiperinsulinemia, a insulina é um hormônio anabólico. Então, aí, o status hiperinsulinêmico daquele paciente vai gerar sinalizações, né, sinais no corpo, como acantose nigricans, que são aquelas, né, dobrinhas escuras na Uhum. axila, na virilha, na dobrinha do pescoço. Uns acrocórdons, que são aquelas lesõezinhas de pele que parecem umas verruguinhas em Sim. pescoço. Então, que são sinais de que alguma coisa está acontecendo. Mas a resistência insulínica também gera outras coisas. Então, predispõe à manutenção do acúmulo da gordura de tronco, que é a gordura que vai continuar gerando a doença, então ela vai Uhum. se retroalimentando. A hiperinsulinemia, ela aumenta riscos também de oncológicos relacionados à obesidade, então os cânceres relacionados à obesidade têm muita relação, claro, com a inflamação, mas também com a elevação da insulina. E gera também comportamento, a hiperinsulinemia gera hipoglicemia pós-refeição, que pode gerar craving, aumenta a obesidade, e aquilo tudo vira como se fosse um círculo vicioso, né? Uhum. Mas essa é a história natural, história familiar, a alimentação inadequada, com uma proporção de distribuição de gordura corporal ruim, né? Então, um acúmulo de gordura central, com pouca massa muscular, e aquilo gerando uma dificuldade do trabalho insulínico e, no fim, a falência do pâncreas, que aí a gente abre o quadro mesmo do diabetes. Então, a história natural é mais ou menos essa. Perfeito. E o paciente ele pode continuar perdendo células pancreáticas até chegar no momento em que ele precisa de Sim, insulina, de né? insulina, que é o que? É o diabetes tipo 2, é que a gente divide, o tipo 1 usa insulina, o tipo 2 não usa. Não, se realmente eu evoluo e chego nesse estágio final do diabetes tipo 2, eu vou precisar também do uso da insulina, porque eu já tive falência da célula pancreática, né? Então, até as condutas, né, da resposta gigante que a gente tem da perda de peso, do tratamento das novas moléculas que a gente tem que associa, né, anda em conjunto de mão dada, de obesidade, eu trato diabetes e obesidade no conjunto. Se eu aproveito a janela de oportunidade, a gente consegue até a tal da remissão da doença, né? Uhum. Então, que eu consigo tirar o fator causal, melhoro a inflamação, melhoro a resistência insulínica e consigo esse bom controle com preservação da célula beta.
Perfeito. Eu gostaria de falar também sobre, só pegando esse gancho, né, do histórico familiar, um paciente que tem diabetes e que tem um familiar com doença renal diabética, ele tem um risco muito maior de desenvolver doença renal diabética também. É diferente daquele que tem um familiar que tem diabetes e que não tem doença renal diabética. Então, é algo interessante a gente perguntar nas consultas se o paciente já tem algum familiar que já foi para diálise por conta do diabetes, se já tem algum outro familiar com algum problema, aumento de creatinina por conta do diabetes, porque esse risco vai de 15% para mais de 80% se tem um familiar com doença renal diabética também. Então, só aproveitando esse gancho do histórico familiar para a gente abordar isso também. Perfeito. E aproveitando, lógico, o histórico familiar, é possível dizer então que o diabetes e até a própria doença renal associada ao diabetes tem um componente genético associado? E mesmo que ele tenha um componente genético, a pessoa necessariamente vai expressar essa predisposição genética que ela tem? Sim, dá para se dizer que sim. Inclusive, outros fatores que nós poderemos perguntar para o paciente é se ele teve um baixo peso ao nascer, né? Então, são coisas interessantes a ser perguntadas, porque se ele teve um baixo peso ao nascer, ele já nasceu com uma reserva de néfrons mais reduzidas, né, que é a unidade morfofuncional do rim. Se a mãe teve hiperglicemia na gestação, isso também aumenta o risco dele ter doença renal diabética. Então, sim, existe um componente genético, um componente de hereditariedade e são fatores a serem questionados nas consultas do paciente. Perfeito, mas não necessariamente ele ter o componente genético vai fazer com que ele expresse esse componente genético. Ele pode ter alguma interação com o meio que possa fazer com que ele não tenha essa expressão. Lógico que aumenta o risco, mas ele pode não desenvolver. Com Ou certeza. É algo meio que já taxativo? Não, você tem o gene... Sim, ele pode ter ou pode não ter, né? Como a Lívia estava comentando, se nós entrarmos com todos os fatores, emagrecimento, dieta, estilo de vida, isso pode reduzir muito o risco, tanto da diabetes quanto da doença renal diabética. Perfeito. A gente vai voltar nesse tema, principalmente quando a gente falar sobre mudanças de hábitos de vida, né? Que estão muito relacionados a talvez a remissão, que eu acho que é a melhor palavra, né? Porque como a doença crônica, a gente não fala de cura, fala mais de remissão. Voltando na parte de critérios diagnósticos, né? A gente falou, olha, tô aqui do dia para a noite e virei o diabético. Como é que a gente faz essa divisão? Quando que a glicose começa a preocupar e quanto realmente eu posso fazer o diagnóstico do paciente com diabetes? A glicemia é um dos fatores, né, Jorge? É aquilo que eu falei, a pessoa que tem histórico familiar, circunferência abdominal aumentada e às vezes triglicérides aumentado, insulina e resistência insulínica, mesmo que ele tenha a glicemia completamente normal, ele é uma pessoa que tem um risco muito aumentado de ao longo da vida desenvolver o diabetes. Então, essa pessoa, ela já tem que ser abordada do ponto de vista de conduta comportamental para que evite, né? Para que consiga ou evitar, e se a genética for muito forte, pelo menos postergar ao máximo a abertura desse quadro. Mas pensando em glicemia, pensando como é que eu vou fazer screening, então, em todo mundo? A glicemia que a gente considera ok é até 99. Então, acima disso, a gente coloca a pessoa já numa zona cinzenta de risco. Entre 100 e 125, é uma glicemia alterada, mas não chega a fechar diagnóstico de diabetes. Acima de 126, se eu repito por 2 vezes, aí eu posso fechar o diagnóstico. Ou a hemoglobina glicada, que é a média da glicose dos últimos 3 meses, mais ou menos. Então, é a célula vermelha do sangue, açucarada, que representa lá como ficou a média nos últimos 3 meses. Então, se a hemoglobina glicada, o normal é até 5,6. Então, eu tenho aí, de alguma maneira, pode estar resistência insulínica, pode estar difícil, mas eu estou conseguindo manejar a glicemia. Até 5,6. 5,7 para cima, a gente já considera alterado. 6,5 para cima em 2 repetições, já fecha diagnóstico de diabetes. Então, entre 5,7 e 6,5 é aquele limbo, né? Então, esse limbo é o que a gente popularmente chama de pré-diabetes, o que todo mundo chama de pré-diabetes. E a gente tem ainda como fatiar isso ainda mais, né? Então, a gente pode fazer uma solicitação de um exame, que é o teste oral da tolerância à glicose, que atualmente a gente faz de 1 hora, não deixa mais sofrendo tanto assim por 2 horas. E a gente, a depender do resultado, a gente já consegue falar, não, essa é só uma glicemia de jejum alterada, ou já é uma intolerância à glicose no pós-refeição, ou já fecha o diagnóstico de diabetes quando a gente está nessa zona cinzenta. Então, são as maneiras que a gente tem laboratoriais de fechar o diagnóstico, de falar, olha, a pessoa tem um risco aumentado aí do desenvolvimento. O que eu acho que é muito importante a gente frisar,
é que não é para deixar a hemoglobina glicada chegar se eu tenho um paciente na minha mão. É lógico que se é um paciente que eu vou fazer o screening, é um paciente que eu vou fazer o screening com glicemia e hemoglobina glicada, mas se ele tem história familiar, até como a Juliana falou, né? É a mesma coisa para doença renal, né? Tem o histórico, tem a chance. Eu devo triar e deixar esse paciente mais próximo, né? Perfeito. E essas glicemias que a gente avalia, que basicamente são a concentração de glicose no sangue, elas precisam ser feitas em jejum? A hemoglobina glicada, por exemplo, é um exame que precisa ser feito em jejum? Como funciona? Esses exames precisam ser feitos em jejum. Então, aleatoriamente, a glicemia é só se o paciente tiver com sintoma claro de diabetes, que acho que é até uma coisa legal para a gente falar, porque o diabetes, ele é, a princípio, assintomático, a gente não sente nada. Quando ele está muito descompensado, e a gente considera até que para ter esses sintomas, eu preciso ter uma média de açúcar mais ou menos 270 para mais, para começar a ter saída de açúcar pelo xixi e aumento do volume urinário, muita sede por causa disso, emagrecimento por causa disso. Então, eu preciso estar muito descompensado. A gente quer pegar o paciente antes, né? Mas, enfim, se o paciente tiver essas queixas, né, que é a poliúria, muito xixi, polidípsia, muita sede, polifagia, por quê? A glicose que ele está lá ingerindo não está indo para a célula, está só circulando no sangue, né? Então, ele está com fome. E a polifagia, então, são sintomas claros do diabetes. Se eu faço, mesmo que aleatoriamente, se a glicemia for acima de 200, eu diagnostiquei o diabetes. Então, em vigência de sintoma claro, independente da glicose, se é jejum, se é pós, acima de 200, a gente fecha diagnóstico. Perfeito. E talvez quando a gente citou lá no começo, né, eu falei sobre relatos do diabetes há muitos e muitos anos, milênios atrás, é justamente nessa fase em que, lógico, antigamente a gente não conhecia a doença, não tinha tratamento, o paciente chegava na fase sintomática e aí ele começava a ter a excreção de glicose na urina, o pessoal tomava a urina, achava doce, o nome da doença também tem alguma relação. Então, é realmente só quando a gente tem uma glicemia extremamente descompensada que a gente vai ter o sintoma. E até por isso, muitas vezes, o paciente descobre quando já tem um evento negativo, né? E você citou, por exemplo, Juliana, a gente falar sobre as complicações do diabetes como um todo, né? Que basicamente são decorrentes não só da resistência à insulina, né, do aumento da insulina e de todos os fatores, que ela também pode ser um fator de crescimento, que ajuda na parte de cânceres e tudo mais, ainda precisa de pesquisa para poder evidenciar isso, mas a presença da glicose em altas concentrações do sangue também causa danos em outros locais. Como é que funcionam essas complicações micro e macrovasculares? Então, podemos dividir em dois tipos de complicações, microvasculares e macrovasculares, iniciando pelas macrovasculares. Tem a doença arterial coronariana, que é o risco de infarto, temos a doença cerebrovascular, que é o risco de AVC, e o risco de amputação de membros inferiores. Entre as microvasculares, nós temos três principais, que é a retinopatia diabética, a neuropatia diabética, que é principalmente quando o paciente manifesta dor em membros inferiores, aquelas parestesias, aqueles formigamentos, queimação, e geralmente ela é em botas e luvas, né, que a gente fala, pega os dois membros bilateralmente, e a nefropatia diabética, que é a área que a gente atua mais, que também atua aí, entra na parte das lesões microvasculares do diabetes. Então, são essas seis as principais representantes. Perfeito. E por isso que a gente pode falar que o paciente que tem o diabetes, ele tem fator de risco para o desenvolvimento de várias dessas condições lá na frente, né? Que são o infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, talvez coisas que deixam a pessoa mais preocupada também, né? A amputação, a cegueira, que já seria, lógico, uma coisa mais terminal na parte da retinopatia diabética, a própria diálise no paciente que tem doença renal crônica. Na verdade, tem a nefropatia diabética crônica, né? Mas a gente falou um pouco sobre o diagnóstico do diabetes em si. Como é que a gente faz esse rastreio, logicamente, o diagnóstico da nefropatia diabética, que já é o acometimento? É interessante a gente pensar que ela é assintomática, né? Então, o paciente, mas eu não tenho dor no rim, mas eu não estou sentindo nada, mas essa doença realmente, em estágios iniciais, não vai causar nenhum sintoma, nenhuma dor. Quando tiver algum sintoma, realmente está em estágio avançado, já está na hora da gente começar a pensar em terapia renal substitutiva. Porém, em estágios precoces, ele não vai sentir nada. E como que a gente realiza o rastreio? Então, pelo menos uma vez por ano, todo paciente precisa dosar a creatinina. Uma vez que a gente dosa a creatinina, a gente coloca ela numa fórmula que se chama CKD-EPI. Isso a gente consegue ver em vários aplicativos de fórmula, ou até no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que você vai colocar a creatinina, a idade e o sexo. E isso vai dar ali uma taxa de filtração glomerular estimada. E
também precisamos dosar a albumina na urina, né? Lembrando que não basta pedir somente a proteína na urina. A gente precisa pedir a albumina. Por quê? A albumina, ela é uma proteína de menor peso molecular em relação à proteína. Então, ela vai passar ali pela barreira glomerular de forma mais precoce. Ela acaba sendo o marcador mais precoce de lesão endovascular. Então, precisamos pedir a albumina, lembrando que a forma correta de pedir a albumina, não basta pedir a albumina de modo isolado, nós precisamos pedir a albumina sobre creatinina, e aí onde a gente vai fazer uma conta do valor de albumina sobre creatinina, e isso vai dar um valor de albuminúria de 0 a 30, a gente considera normal, uma normoalbuminúria, que é uma albuminúria A1, de 30 a 300, que é uma microalbuminúria, que é a albuminúria A2, e acima de 300, que é uma macroalbuminúria, uma albuminúria A3. Então, a creatinina dentro da fórmula do CKD-EPI, mais a quantidade de albumina na urina, albumina sobre creatinina, isso vai me dar ali, eu vou conseguir colocar ele no estágio de doença renal crônica e ver metas de pressão, metas de lípides, consigo ali classificar ele tanto no risco cardiovascular e no risco de falência renal de evoluir para a terapia renal substitutiva. Perfeito. E a microalbuminúria acaba sendo um dos fatores que a gente tem de sinais que o paciente já tem uma lesão renal causada pelo diabetes. Exatamente. Então, a gente vê claramente que quanto maior a albuminúria, maior os desfechos cardiovasculares de todos os pacientes. Interessante. Uma coisa que a gente fala, Jorge, que às vezes o endócrino que acompanha esse paciente, ele visualiza a proteína aumentada na urina e ele não fala para o paciente que ele tem uma doença renal crônica. Então, para a gente falar que é um paciente com doença renal crônica, se eu tenho ou a taxa de filtração glomerular aumentada ou a albuminúria acima de 30, repetidas em 3 meses, eu já tenho um diagnóstico de doença renal. Então, eu tenho que falar para aquele paciente, olha, temos um diabetes compensado ou descompensado e temos uma doença renal do diabetes em estágio inicial ou moderado, enfim. Mas é uma coisa que nós, endocrinologistas, a gente teima e fala, não, é uma proteína no xixi, mas não fala para ele que é uma doença renal. É ou um ou outro já é a doença renal, já é uma doença renal crônica, portanto. Perfeito. A gente chegou a falar sobre a parte de rastreio em si, né? Mas entrando um pouco mais específico em relação a isso. Se o diabetes é uma doença tão silenciosa assim, qual é a indicação do rastreio na população geral do diabetes e de quanto em quanto tempo eu preciso repetir isso? Existe um tempo seguro desde que eu tenha uma concentração de glicose normal, por exemplo? Então, existe uma recomendação. Então, se a gente pudesse, acima de 35 anos, a gente faria o rastreio na população. Mas existe, até na Sociedade Brasileira de Diabetes, uma tabelinha que você vai colocando, você consegue colocar o seu risco de ter ou não ter a doença. E a gente pode, por exemplo, antecipar essa avaliação. Mas se a pessoa já teve, por exemplo, antecedente, que nem um diabetes gestacional, ela é uma pessoa que ela precisa, pelo menos uma vez no ano, acompanhar e fazer essa avaliação. E se ela, dentro da avaliação de risco, então é uma pessoa que tem história familiar de diabetes, tem mais do que 35 anos, tem sobrepeso ou obesidade, é uma pessoa que uma vez no ano vale a pena a gente fazer a avaliação. E se esse paciente já tem o pré-diabetes, que é aquela zona cinzenta que a gente falou, uma vez no ano é recomendado também que se faça a aferição da glicemia e hemoglobina glicada desse paciente. Perfeito. E no paciente diabético existe essa relação também de pedir a função renal de tempos em tempos? Como é que funciona já no paciente que tem ou pré-diabetes e diabetes? Sim, digamos que é um paciente que não tem doença renal crônica, nem pelo critério de creatinina e nem por albuminúria. Pelo menos uma vez por ano. Mas se ele já tem algum grau de doença renal diabética, de doença renal crônica associada ao diabetes, quanto mais avançada a doença renal crônica, com mais brevidade eu preciso rever esse paciente. Eu preciso pedir com mais frequência. Albuminúria e creatinina. Perfeito. A gente falou um pouco sobre, talvez, diabetes mellitus tipo 2 ser a consequência de hábitos de vida ruim, né? Principalmente hábitos alimentares, mas também diminuição de exercício, entre outros. Pensando no tratamento da doença, já num paciente com diagnóstico do diabetes, é possível entrar em remissão no diabetes apenas com mudanças de hábito de vida? A gente tem estudos que mostram que sim, né? A gente agora vem falando mais pelo fato de a gente ter algumas medicações que impõem perdas de peso mais
intensas, né? Então, maiores e que levam, portanto, à remissão. Então, a gente começou a conversar mais do que isso. Para a gente considerar remissão, eu preciso ter os níveis completamente normais, né? Então, a glicemia e a hemoglobina glicada dentro da normalidade e sustentar isso por pelo menos 3 meses sem medicação. Então, eu precisaria, em teoria, trazer a pessoa, né, para uma perda de peso, etc., mas tirar a medicação para dizer que eu tenho uma doença remitida, o que é super difícil, né? Sim. A gente conseguir isso. Mas sim, é possível com alimentação, com dieta, com exercício físico, trazer para essa remissão quando associada com a perda de peso. Então, a perda de peso auxilia muito. A gente vê isso também em pacientes pós-cirurgia bariátrica, né? Então, Sim. pacientes que têm a diabesidade, né, o diabetes e a obesidade, quando elas são operadas na janela de oportunidade, então naquela fase em que eu ainda tenho a reserva de célula beta, aquele paciente tem uma chance grande de remitir a doença, né? Então, de ficar com controle normal e sem a necessidade do uso de medicamento. Mas é possível sim. É lógico que a gente cada vez mais, considerando a obesidade, então pensando na obesidade como uma doença com carga genética, a gente entende a dificuldade de trazer a normalidade, então o IMC e a composição corporal, sem o auxílio de medicações. Sim. Então, se eu não consigo isso sem medicação, muito possivelmente, como é que eu vou sustentar o peso e sustentar a glicose adequada? Mas, sim, é possível eu remitir com a melhora do tratamento da obesidade e da composição corporal.